sobre a minha leitura de Edgar, Silêncio Psicótico. É um livro da Dark Side, a login aqui da Dark Side, e é um caso muito famoso que eu não conhecia. E olha que eu sou um pouco viciada em casos criminais, mas esse aqui do Edgar eu não conhecia. Tanto é que falaram pra mim que tem referências a ele na cultura pop, parece. Eu posso estar enganada, óbvio. Podem me corrigir. Mas eu comecei a ler ele, eu não lembro quando, mas eu estou na página 161 do livro, no capítulo 23. Não sei quantos capítulos são, que eu estou na terceira parte do livro. Deixa eu ver quantos capítulos são. São 26 capítulos. Depois vem a parte 4, que são escavações, que são 41 capítulos. E depois vem a conclusão do livro. O livro, eu achei que ele seria diferente do livro do Ted Bundy que eu tenho, que tem algumas fotos, mas parece que nesse livro aqui, as fotos ficam no final, eu acredito, ó. Tem algumas fotos aqui. E para dizer um pouquinho sobre do que se trata o livro, para quem não conhece o Edgar, como eu também não conhecia, vou dar um breve resumo, né? Porque eu ainda tô lendo e esse aqui é um vlog de leitura. E falar o que eu tô achando. E aí ele foi um morador de uma cidade pequena chamada Plainfield, do estado de Wisconsin. E ele foi detido por assassinato de uma pessoa que trabalhava numa taverna e também num lugar de açougue, alguma coisa assim. Eu não lembro direito agora. Eu não lembro qual era a função das duas mulheres, mas ele foi pego primeiramente quando uma tal de uma mulher chamada Ciara Warden. Eu não sei o primeiro nome dela, eu não lembro, porque eu não marquei o primeiro nome dela. O filho dessa mulher, dessa Ciara Warden, foi que desconfiou do Edgar a princípio. O Edgar, ele cresceu com uma família um pouco perturbada. Tinha a mãe que era muito exagerada, religiosamente falando, e um pai que não se preocupava com muita coisa, só se preocupava em beber e tudo mais, não se preocupava em trazer sustento para a família. Tanto é que quem comandava a família era a mãe de Edgar. O Edgar teve um irmão chamado Henry Guy também, só que ele faleceu aos 41 anos de idade, se não me engano. E só sobrou o Edgar e eles todos moravam numa fazenda. E essa fazenda é muito simbólica porque vai ser nessa fazenda que vão descobrir os crimes e as loucuras de Edgar, como por exemplo colecionar crânios. Vocês devem ter ouvido falar sobre um cara que tinha um sofá costurado com couro humano, e esse cara é o Edgar. Eu só ouvi falar disso uma vez, eu não sei se mais alguém já ouviu, só se foi só eu, mas eu já ouvi uma vez. E eu não sabia que era o Edgar, porque eu não fui atrás de saber. Na época eu ficava muito, não quero ver. Mas eu sou bem de boa com essas coisas, então. No momento eu passei do interrogatório, porque uma coisa também é que o Edgar, ele afirmou que pegava muito dos corpos que ele tinha na casa dele, que era uma casa muito bagunçada, muito suja, e ele pegava esses corpos do cemitério. Então, os policiais e toda a investigação acharam que ele cometeu o crime contra a senhora Warden e outra mulher chamada Mary Hogan. Foi um crime doloso, alguma coisa assim. Gente, minha explicação tá péssima, mas eu não sou boa em explicar casos criminais, eu só leio e é isso.
para explicar é totalmente diferente, né? Eu não sou especialista. Mas enfim, eu tô no capítulo 23, chamado Ritos Fúnebres, e eu estou gostando muito da leitura e de conhecer o que foi denominado como um dos monstros, uma das pessoas mais monstruosas dos Estados Unidos, né? Então é basicamente isso, e até o próximo take. Eu tava lendo aqui, eu já tô na página 168, só que eu queria destacar as páginas 164 e 165, onde o Edgar, ele é retirado das acusações de algumas pessoas, né, que mostra aqui os nomes e as datas. Aí também ele admitiu, o Edgar na época admitiu agora que é responsável pelas mortes de Mary Hogan em 8 de dezembro de 1954 no condado de Portage, e de Bernice Warden, é esse o nome da mulher, gente, Bernice Warden, em 16 de novembro de 1957 no condado de Washara, não sei falar esse nome. Vou deixar aqui escrito. Este comunicado, isso quem disse foi um moço, um cara chamado Charles Wilson, que deve ter trabalhado na investigação. Aí era esse o nome que eu tava tentando lembrar, gente, da mulher que o Edgar assassinou, né? Desviveu. Vamos dizer assim. Aí, só que ele diz aqui no livro que foi um acidente, né? Aí eles fizeram também uma coisa que eu não falei, que eu já tava lendo também, né? Então eu não comentei. É que eles fizeram um teste de polígrafo no Edgar e fizeram algumas perguntas, que negócio de detector de mentiras e tudo mais, aí chegaram a essa conclusão. E o Killen, que deve ser um investigador também, um detetive, não sei, mas que participou da investigação do caso, ele achava que não tinha mais nenhum fato a acrescentar, só que o livro mesmo diz que tem mais coisas sinistras para serem reveladas. Então eu estou indo para o capítulo 25, penúltimo capítulo da parte 3 do livro, aí em seguida vou para a parte 4. E é isso. Até o próximo take. Bom, gente, já cheguei na quarta parte do livro, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Só que eu quero falar de um capítulo muito interessante, ao menos para mim, que é o capítulo 25, chamado Complexo de Édipo. Para nós leitores que estamos lendo a história depois de tantos anos, nós já percebemos desde o início que o Guy sofre desse complexo de Édipo, ainda mais vindo de uma mãe que aprisionava muito seus filhos em seu próprio mundo e era muito tirana, vamos dizer assim. E o livro fala que isso está correlacionado com os crimes que o Ed fez de descavar túmulos de mulheres que pareciam com sua mãe. Só que eu fico nessa dúvida, como é que ele sabia que essas mulheres pareciam com a mãe dele? Acho que tinha foto, né? E ele via. Tanto é que ele matou as duas mulheres, a Mary Hogan e a Bernice Warden, porque elas se pareciam muito com a mãe dele, segundo o livro. Então,
podemos ver, diante desse capítulo, a obsessão do Edward Game por sua mãe, mesmo depois dela ter, né, ido com Deus. E assim, eu achei esse capítulo muito interessante, né? Tanto é que foi um jornal que publicou isso, não foi as pessoas da investigação criminal que foram a fundo sobre isso e tudo mais. Tanto é que está escrito aqui: o amor obsessivo pela mãe levou Gen a matar e roubar sepulturas. Os atos macabros foram instigados pela morte dela. Ele achava que as vítimas se pareciam com a mãe, descobriram as autoridades durante o interrogatório. É isso que me choca às vezes, assim, tipo, não choca, né? Mas, tipo, deixa pensando. Foi descoberto durante o interrogatório que ele fazia isso porque as mulheres se pareciam com a mãe dele, só que eles não levaram isso a fundo, as pessoas do caso criminal. Elas só foram a fundo quando um jornal aleatório publicou. Mas tudo bem, eu achei um capítulo muito interessante. E agora eu vou para a parte 4, que é a última, que tem mais capítulos também. E é isso. Oi, gente. Bem-vindos a mais um take. Aqui já é quarta-feira. Eu comecei a gravar na terça e hoje é quarta, né? E eu estou, como eu disse, eu estou na quarta parte, que é a última. Estou no capítulo 33, Novo Corpo na Fazenda. Eu li pouco porque eu dormi até tarde. Eu não estava muito afim de ler e eu aproveitei para ler um pouquinho, mas também para jogar também. Eu passei a maior parte do tempo jogando. Eu estou aproveitando para jogar. E uma coisa que eu queria comentar era sobre o capítulo 32, que se chama Compulsões Necrófilas, que é um capítulo que me chocou bastante, porque eu fiquei impressionada que nós, mulheres, não temos paz nem quando estamos mortas. Porque o Edgar, ele escavou os túmulos das mulheres, né? E ele foi interrogado, né? Fizeram aqui, segundo o livro, tiveram uma dedução de que o Edgar fizesse necrofilia com as mulheres que ele pegava dos túmulos, e ele comparava com o livro, comparava ele com outros necrófilos que faziam coisas que o Edgar também fazia. Só que ele alega que nunca fez necrofilia, nunca fez, né, essas coisas como essas outras pessoas que fizeram a necrofilia de fato, né? E eu fiquei assim muito triste, obviamente, porque é uma coisa assim que te tira um pouco de onde tu tá e faz tu pensar, tipo, como as mulheres já não têm paz diariamente, né, com tantas informações de feminicídio e tudo mais, não temos paz nem quando estamos mortas. E está escrito aqui no livro do Edgar, não, o livro sobre o Edgar, no caso,
E é basicamente isso. Eu não sei quantos capítulos eu falei no outro take, mas eu acredito que eu já tô um pouco perto de terminar, ó, porque ainda tem as fotos, né? Ainda vou ver essas fotos melhorzinho, vou mostrar para vocês também. E é isso, gente. Até o próximo take. Então, gente, eu terminei o livro Edgar, Silêncio Psicótico, e foi uma leitura muito, assim, eu gostei bastante de conhecer um novo caso criminal, apesar de ter tantas referências da cultura pop relacionado a esse caso que eu não sabia, como por exemplo, aqui no livro cita que o filme, um exemplo, o filme O Massacre da Serra Elétrica foi baseado no caso do Ed Gein. Então, eu fiquei muito, nossa, então tudo faz sentido, sabe? Esse livro aqui, ele, para mim, o início dele foi muito ficcional, a maneira como é escrita, sabe? Não é como se fosse uma investigação. Não sei se dá para entender o que eu estou tentando falar. É porque foi diferente para mim quando eu li o livro do Ted Bundy, por exemplo, que é da Dark Side também. A forma como os dois autores, que são autores diferentes, né, escrevem, aí eu achei que seria no mesmo rumo do Ted Bundy, só que eu tinha esquecido que do Ted Bundy, a escritora foi uma conhecida do Ted Bundy, e aqui não. Aqui eu não sei quem é esse autor, mas ele, na verdade, diz aqui no final do livro. Mas enfim, aqui estão algumas imagens que eu falei que ia mostrar, não sei. Aqui é a Bernice Warden, a última vítima de Ed Gein. Aqui temos a casa de Ed Gein, a fazenda, né? O que mais temos aqui? Nós temos a, dentro da casa do Ed Gein, aqui a cozinha dele, toda é descrita no livro que a casa dele era muito bagunçada e tinha muito lixo e essas coisas. E aqui tem um crânio humano, né, repartido. Aqui tem uma caixa com um rosto. Aqui, deixa eu ver, a primeira imagem, registros fotográficos da casa de Edgar. E aqui do lado temos mais foto aqui da casa dele e dele. Aqui é o lugar onde ele permanecia limpo, porque era um local dedicado à sua mãe, né? Aqui temos o Edgar, nessas duas fotos. Esse é o Edgar, aqui. E esse é um que esteve envolvido no caso criminal. Deixa eu ver o nome dele. Arthur Shirley. Escolta ganha para o Fórum do Condado de Walshara. Não sei falar esse nome, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui temos o Edgar, não sei se dá para enxergar bem, eu acho que não. Aqui temos de novo o Edgar, e aqui temos o local que a Bernice trabalhava, e em um desses carros está o corpo dela, o túmulo dela, né? Aqui temos o cemitério de Priestfield, que é a cidade natal do Ted Bundy, não, do Edgar, né?
Aí aqui temos o Pat Dana, que foi um dos caras que estava desconfiando se realmente Edgar estava exumando os, os túmulos, sabe? E tá dizendo na descrição que atrás fica a sepultura dos pais do Edgar. Não sei se é esse, ou se é esse, ou se é esse aqui. Mas fica logo atrás. Temos mais fotos aqui também, ó. Aqui é o anúncio da casa do Edgar, porque os pertences do Edgar foram para o leilão. E uma coisa que cita no livro é que fizeram o leilão do carro dele, né? Onde ele cometia esses crimes e tudo mais. E cita no livro também que a casa dele foi incendiada para evitar esse leilão. Só que mesmo assim teve o leilão, dá para ver aqui, ó. Aqui são as pessoas e aqui possivelmente a casa dele. A casa dele ficou muito, né, danificada e tudo mais. Aqui tá mostrando. Ai, gente, peraí. Aqui tá mostrando o leilão do carro do Edgar. Aqui tem o Edgar um pouco mais velho, né? Não sei quantos anos ele tinha aqui. E é isso. É um livro muito bom para quem quer conhecer mais sobre casos criminais, tanto casos que influenciaram na cultura pop, como o caso do Edgar. Não temos só simplesmente o massacre da Serra Elétrica como uma obra que foi influenciada por esse caso. Temos também Psicose e também O Silêncio dos Inocentes, que está aqui escrito aqui. Não sei se tem mais, mas com certeza deve ter mais inspirações acerca desse caso. E é um caso muito curioso para mim, né? Porque Edgar ele não foi considerado um serial killer de fato, até porque acho que na década que ele cometeu os dois crimes dele, não existia também esse termo de serial killer, né? Mas ele foi declarado insano, então é mais um motivo para ele não ser considerado um serial killer de fato, como os outros serial killers que conhecemos. Mas é isso, gente. O vlog foi curto, eu acredito. Eu não sei quantos takes eu filmei durante a leitura e tudo mais. Mas eu recomendo bastante a leitura desse caso aqui. É um livro que parece um pouco grande, mas a leitura deles, quando você pega para ler, você lê bem rápido. E eu estava demorando lendo a princípio, mas quando eu peguei para ler de fato, né, que eu estava com leituras secundárias, aí eu fui partir, não, vou ler só o Edgar mesmo. E eu li muito rápido. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui desse canal e um beijo. Se inscrevam. Todas as minhas redes sociais de literatura são Ellie with Books, tanto TikTok, Instagram e o Scoob também. Eu sou muito ativa no Scoob. E é basicamente isso, gente. Até o próximo vídeo.